Você já sentiu vontade de pedir demissão, largar o seu emprego, mas você precisa da grana? Muitas vezes você tem um chefe chato que toma muito do seu tempo, que te tira do sério, que consome sua energia. Ou simplesmente você queria poder viajar mais, sem ter que dar satisfação para ninguém, sem ter que ficar marcando férias. Ou você poderia querer largar o seu emprego para trabalhar de casa, ter mais tempo para sua família, ou não ter que enfrentar trânsito, poder ficar mais tranquilo, ter uma vida mais leve e poder fazer os seus horários. Alguma vez você já se sentiu assim? Que às vezes você via uma oportunidade na sua frente, igual muitas pessoas veem no marketing digital e sentem que o seu emprego está te travando, está te impedindo de cair de cabeça e conseguir ter os resultados que às vezes você vê um monte de gente tendo aqui no YouTube ou lá no Instagram? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso e quando que eu acho que é o momento certo da gente queimar os barcos e cair de fato de cabeça numa empreitada que a gente tem, entrar no marketing digital e largar o emprego que a gente tinha para trás. Fala meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quando que eu acredito que é o momento certo da gente queimar os barcos e pedir demissão e cair de cabeça no marketing digital. Só que antes de entrar no conteúdo, acho que é importante eu explicar o que é queimar os barcos ou queimar a ponte, de onde que vieram essas expressões. Existem várias teorias da origem da expressão queimar os barcos. A primeira que eu escutei foi dos vikings, que quando os vikings saíam ali da Escandinávia, né, da Noruega ou da Islândia e iam tentar conquistar um outro país, um outro território, quando eles atracavam os barcos, eles botavam fogo nos barcos. E por que eles faziam isso? Porque eles só tinham duas opções: ou eles matam ou eles morrem, ou eles dominam ou eles morrem. Eles não tinham como voltar atrás. A outra origem é baseada na conquista do Império Azteca. Quando Hernán Cortés chegou ali na costa do México atualmente e falou com os soldados deles: quem for o cagão aqui que quiser voltar, volta agora. Ninguém se habilitou e para garantir que nenhum dos soldados ia voltar, né, para Cuba na época, ele pegou e botou fogo nos barcos e falou: velho, agora nós vamos dominar essa porcaria aqui ou nós vamos morrer todo mundo. E aí, dentro do marketing digital, dentro do empreendedorismo digital, a gente vê várias pessoas falando que para ter resultado, para a gente conseguir crescer no digital, nós temos que queimar os barcos, nós temos que queimar as pontes. Nós temos que basicamente tomar uma decisão drástica de anular tudo aquilo que nos coloca naquela vida pregressa anterior ao marketing digital. Basicamente, você, na situação que você está hoje, você deveria largar tudo que você tem, cruzar a ponte, ir para o mundo do empreendedorismo, ir para o mundo do marketing digital e botar fogo em tudo que te liga na sua vida pregressa. E aí eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre isso e um pouquinho principalmente da minha história, que eu acho que vai facilitar a sua conclusão. Em 2015, eu queria muito empreender. Eu estava trabalhando numa startup super legal e eu falei: quero abrir o meu negócio, quero abrir a minha empresa. E aí o que eu fiz? Comecei a juntar uma grana, tomei coragem, cheguei pro meu chefe na época e falei: quero me demitir. E aí ele me perguntou: por quê? E aí eu falei: porque eu vou empreender e vou montar o meu negócio. E aí ele me falou: cara, mas não dá pra você conciliar isso? Você continua trabalhando aqui com a gente e à noite você começa a montar o seu negócio, você começa a trabalhar naquelas horinhas que você tem disponíveis. Eu falei: não, essa empresa aqui, o tempo que eu passo aqui está me impedindo de fazer com que o meu negócio cresça mais rápido, que a minha startup, o negócio que eu estava querendo criar, crescesse de forma mais rápida. E foi assim que então eu fui lá e pedi demissão da minha empresa. E aí no meu primeiro dia como desempregado, olhando para aquela situação, falei: carai, o que eu faço agora?
E aí eu comecei a ver infinitas possibilidades, infinitos caminhos que eu poderia usar para crescer o meu negócio, mas eu comecei a ficar inseguro de escolher todos. Sabe por quê? Porque eu não tinha mais a garantia do meu salário. Então a minha pressão para acertar aumentou de forma exponencial e de forma absurda. Porque uma vez que eu não tinha mais a segurança do meu emprego pagando o meu salário e eu estava desembolsando dinheiro para fazer com que a empresa nascesse, a sensação que eu tinha naquele momento, aliás, não era nem a sensação, a verdade é, eu tenho que acertar de primeira. E quando você está num momento que sua única alternativa é acertar de primeira, o seu nível de insegurança vai lá na lua. E o seu medo de executar começa a aumentar de forma absurda. E aí que foi que me caiu a ficha, porque o argumento que eu usei para sair do meu emprego, ele foi muito válido. Eu falei, estou saindo para crescer o meu negócio. Só que, qual que foi o problema? Apesar de ser um argumento válido, ele foi um argumento mentiroso. Por quê? Porque naquele momento eu não estava saindo do meu emprego para crescer o meu negócio. Eu estava saindo do meu emprego para criar o meu negócio. E isso muda completamente. A partir do momento que a gente vai criar, a gente tem muito mais chance de errar. A gente precisa sair do zero. A gente precisa começar a nossa construção. E para mim, o momento certo de você queimar suas pontes e queimar seus barcos é justamente quando você tem uma visão clara que do outro lado existe um potencial de crescimento muito maior do que o que você tem hoje, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, onde quer que você esteja. O que eu quero dizer? Peça demissão quando você tiver certeza absoluta que o seu emprego está impedindo o crescimento do outro negócio. Se você acha, não está na hora. Começa a construir do outro lado da ponte uma fundação. Começa a construir do outro lado do rio a fundação e vai andando com o barco de um lado para o outro. Vai ter uma hora que você vai olhar para as duas margens ali do rio e você vai ter muita clareza, cara, o caminho do outro lado é melhor. Ir para o outro lado ali pode me dar mais futuro. Só que para eu seguir naquele caminho, para eu continuar aquela construção que eu já comecei, eu preciso largar o lado de cá. Esse vai e vem está começando a me atrapalhar. Marcelo, quando que eu vou saber que o outro lado é melhor? Ninguém vai precisar te contar. Os resultados vão falar por si só. Mas Marcelo, eu conheço o fulano de tal que pediu demissão, o ciclano de tal que pediu demissão e entrou no cheque especial, o beltrano de tal que tem uma puta história que fez isso e deu certo. E aí que eu falo pra você tomar muito cuidado. Você nunca vai ver no palco o José Ruela, que entrou no cheque, pediu demissão, entrou no cheque especial, tentou empreender e faliu. E tá 3 anos ferrado financeiramente porque não consegue voltar pro mercado de trabalho. Você nunca vai ver esse cara no palco. Você vai ver esse cara no palco quando ele conseguiu contornar essa situação. Você nunca vai ver a pessoa que largou o emprego, que entrou no cheque especial e que não conseguiu executar absolutamente nada e teve que voltar entre as pernas pedindo emprego para a empresa anterior. Você não vai escutar essa história. Você só vai escutar a história dos vencedores. E aí o que acontece? Isso cria um viés. A gente começa a ter uma visão enviesada da realidade. Como a gente começa a ver várias pessoas que tomaram essas decisões drásticas e conseguiram ter resultado, a gente começa a tentar justificar a nossa decisão de fazer isso baseada na história de outras pessoas. Só que na maioria das vezes a gente não conhece o contexto de vida dessas outras pessoas e o pior, a gente não sabe quantas pessoas tentaram fazer exatamente a mesma coisa e se fuderam. E o que acontece no marketing digital? Vocês veem, por exemplo, a cobertura que eu moro, o carro que eu comprei, as viagens que fulano de tal fez, o dinheiro que ciclano de tal tá ganhando. E aí acontece com muita gente o FOMO, que é o famoso Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora.
E aí a pessoa vira e fala, cara, eu vou largar tudo e vou entrar de cabeça porque tem gente ganhando dinheiro. Só que sem método, sem um passo a passo, sem um caminho claro a ser seguido, a chance de você ficar de fora de fato aumenta muito. Porque você vai ficar mais inseguro na hora de executar, você vai ficar mais estressado, você vai ter muito mais medo de errar. E uma das coisas que a gente não pode ter no empreendedorismo, ou pelo menos se a gente tiver, a gente tem que lidar com isso, é medo de errar. Porque os erros vão acontecer. A gente vai se fuder ao longo do processo. O que você vai fazer? Você vai tirar 1 hora do seu dia e 2 horas por dia do seu final de semana. 40 minutos do seu dia e 2 horas do seu sábado e do domingo do dia que você tiver de folga. E aí você vai começar a construção do seu negócio. Você vai começar a criar. Porque antes de criar não está no momento de pedir demissão. Você pede demissão depois que você criou e aí você sai para crescer mais rápido. Você não sai para criar. Essa é uma posição que eu tenho que vai contra boa parte do que as pessoas falam, né? Do que a galera do marketing digital fala. Porque eu acredito que você tem muito mais chance de ter resultado podendo se arriscar com a segurança do seu emprego do que com a insegurança de que tem que colocar dinheiro no final do dia dentro de casa. E aí, eu queria saber a sua opinião sobre isso, eu queria que você deixasse nos comentários, porque é óbvio que vai ter gente que vai discordar de mim. É óbvio que vai ter gente que tomou essas decisões drásticas e teve resultado. E aí eu queria que você contasse, desse o seu depoimento aqui do que você achou sobre isso. Se você concorda, se você discorda, se você fez diferente, se você fez igual eu falei, coloca aqui nos comentários que eu acho que é bem legal a gente ter essa discussão. E se por acaso eu falei algo que é interessante para você, que você curtiu, que gerou valor, que te fez refletir, primeiro, compartilhe esse vídeo com pessoas que já pensaram em queimar os barcos ou estão pensando em queimar os barcos para entrar de cabeça no digital, que eu acho que essa é uma reflexão válida. Por mais que você não concorde comigo, eu acho que é uma reflexão que você e essa pessoa também deveriam fazer. E lembra de curtir o vídeo se gerou valor para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o vídeo de quarta, que o vídeo de quarta tá sensacional. Demorou? É isso, um abraço e nos vemos quarta-feira.